Então, pessoal, essa aula aqui eu vou explicar mais ou menos como é que funciona a Bolsa de Valores de forma direta, simples e objetiva, beleza? Bom, para a gente ganhar dinheiro na Bolsa de Valores, a gente sabe que a gente vai comprar um ativo e vender ele. Então eu vou dar um exemplo aqui, basicamente, como se fosse um celular. Então eu desenhei aqui, ó, né? A gente tem um celular que na loja, certo? Ele está custando R$ 1.000. E aí, por algum motivo, quando eu estou passando lá no shopping, né? Eu passo por essa loja. Por algum motivo eu sei que esse celular tá barato, porque daqui a um mês eu sei que ele vai valorizar, certo? Esse motivo na Bolsa de Valores vai ser as nossas análises, mas isso a gente vai falar mais tarde, certo? Mas levando o exemplo adiante, então eu vi na loja um celular que eu sei que vai valer mais caro no futuro, e ele está valendo atualmente R$ 1.000. Então eu compro ele, certo, por R$ 1.000, e agora esse celular é meu, então por isso que eu botei aqui eu, certo? E eu sei que esse celular não vale os R$ 1.000 que eu paguei, eu sei que ele vale 1.100. Então eu vou lá e boto ele na OLX, por exemplo, e boto lá por 1.200 e consigo fechar um negócio por 1.100. Então eu vendo ele por 1.100. Ou seja, o novo dono agora tem um celular que vale 1.100. E olha só, eu comprei o celular por R$ 1.000 e vendi por 1.100. Então isso significa que eu tive aí um lucro de R$ 100, beleza? Agora, tem como a gente também fazer a operação inversa. Como assim? Aqui a gente fez nada mais, nada menos do que comprou uma coisa barata e vendeu cara. Assim que qualquer pessoa, hoje em dia, qualquer empresa, qualquer coisa que vende alguma coisa faz para ganhar dinheiro. Arranja um jeito de comprar esse produto de forma de grande quantidade, isso gera um desconto, então a unidade sai bem barata, e aí o que eles fazem no futuro é vender mais caro, certo? Então basicamente é a mesma coisa que a gente vai fazer. Agora sim, a gente comprou uma coisa barata e vendeu caro. Tem como a gente também ganhar dinheiro na Bolsa de Valores com a desvalorização do produto. Imagina que esse celular fosse uma ação, por exemplo, a ação da Petrobras. E aí uma ação vale aqui R$ 1.000. E aí daqui a um mês, por algum motivo, eu sei que essa ação vai valer R$ 900, ou seja, vai se desvalorizar. E aí a gente vai fazer uma operação de venda. A gente vai vender uma coisa que a gente não tem. Como? Aí eu vou explicar nesse segundo exemplo. Então vamos lá, ó. Primeiramente, certo? Eu vi naquela loja, o celular valendo R$ 1.000, certo? E eu sei que por algum motivo no futuro esse celular vai se desvalorizar, certo? Então eu faço o seguinte, eu vou lá nessa loja e pego esse celular emprestado, certo? Eu pego emprestado e assino um termo dizendo que daqui a um mês eu vou voltar nessa loja e vou devolver o celular deles, novo, certo? Então beleza. Então agora eu peguei esse celular emprestado e esse celular tá valendo R$ 1.000. E aí acontece o seguinte, eu vendo esse celular por R$ 1.000, certo? Eu vendo esse celular por R$ 1.000. Eu peguei emprestado, ele vale 1.000, ou seja, agora ele é meu, valendo R$ 1.000 ainda. Ele ainda não se desvalorizou e nem valorizou. Vendi ele pelo preço que estava na loja, certo? E aí agora o novo dono tem esse celular que vale R$ 1.000. Então aqui eu tive um lucro bruto de R$ 1.000. Foi o quanto eu ganhei nessa venda, certo? Só que se eu considerar o meu investimento, que também foi de R$ 1.000, a gente vê que o prejuízo bruto é de R$ 1.000. Então 1.000 menos 1.000 dá zero, ou seja, o lucro líquido até agora é R$ 0. Então eu tive aqui até agora um lucro bruto de R$ 1.000. Aí vamos continuar com o exemplo. Aí eu vou numa loja 2, certo? E o mesmo celular, eu vou nessa loja 2, né, que é outra loja, depois de um mês, certo? Depois de um mês. E como a minha análise mostrou, né, o celular caiu de preço. Eu sabia que ele ia cair de preço, né? Por isso que eu peguei ele emprestado lá na loja 1. Então agora esse celular tá valendo R$ 900. Aí o que é que eu faço? Eu não tenho aqui nas minhas mãos R$ 1.000, eu tenho R$ 1.000 nas minhas mãos. Aí eu faço o que? Compro esse celular por 900, certo? Aí eu compro ele por 900, certo? Eu tenho esse celular que agora vale 900 e devolvo para a loja 1. Certo? Lembra que eu tive que assinar um contrato dizendo que depois de um mês desse empréstimo eu teria que devolver esse celular novo, certo? Não era o celular que eu usei, é um celular novo. Então eu fui na loja 2, comprei ele mais barato e devolvi para a loja 1. Agora olha só que interessante, eu tinha um lucro bruto, eu tinha nas minhas mãos R$ 1.000 dessa venda aqui, certo? E eu comprei o celular que custou 900. Ou seja, 1.000 menos 900, R$ 100. Esses R$ 100 de diferença foi o nosso lucro líquido. Agora dessa vez, lucro líquido, certo? E aí funciona do mesmo jeito para a gente ganhar dinheiro na bolsa, certo? Então eu vou mostrar aqui para vocês meu exemplo real da Ambev, certo? Eu tenho, pessoal, 200 ações compradas da Ambev. Então tá aqui no meu relatório de performance, no canto direito inferior, que eu tenho aqui uma quantidade de 200 papéis da Ambev, certo?
Esses papéis foram compras, certo? E eu abri essa operação no dia 16/11/2018, ou seja, já faz aí mais ou menos 2 meses, certo? Na verdade, amanhã vai completar 2 meses redondos, certo? Hoje é dia 15. Então, eu comprei essas ações às 16h26, certo? Isso aqui não vai interessar muito. E o que acontece? Eu comprei essas ações, pessoal, tá aqui no meu gráfico, ó. Eu comprei essas ações valendo 16,07. Deixa eu confirmar aqui. Eu vou pegar aqui o preço da compra, né? Colocar para aparecer. Agora vai aparecer aqui o preço da compra, ó. Preço da compra, eu comprei ele por 16,36. Então vamos fazer alguns cálculos aqui pra gente, né, ver na prática como é que funciona. Então eu comprei por 16,36. Deixa eu confirmar. 16,36. Então eu comprei, certo? 200 ações. Não vai dar o cálculo certinho, eu vou já mostrar por quê. Porque eu comprei primeiro 100 ações, depois eu comprei mais 100 ações. Então esse cálculo não vai bater certinho com o que está lá no relatório de performance. Porém, vocês vão ver que vai chegar bem próximo, certo? Essa divergência de resultado vai acontecer porque eu não comprei as 200 ações de uma vez. Eu comprei, se eu não me engano, 100 ações em um dia e no outro dia eu comprei mais 100. Então beleza, mas eu vou arredondar aqui. Comprei 200 ações valendo, certo? Comprei 200 ações de Ambev valendo R$16,36 cada, tá, pessoal? Cada. Então o que isso significa, certo? Se eu comprei, imagina que isso daqui é um celular, ó, o mesmo exemplo do celular, tá? Imagina que essas ações aqui é o celular e esse preço aqui é o preço do celular que eu comprei. Então eu comprei 200 celulares, certo? Cada celular vale R$16,36. Ou seja, para eu comprar esses 200 celulares, eu venho aqui na minha calculadora, ó, e boto, eu fiz 200 compras de celulares vezes R$16,36. Ou seja, eu gastei R$3.272 para comprar esses 200 celulares, tá? Então aqui eu estou falando celular só para ficar mais fácil de vocês entenderem, mas a partir de agora eu vou falar ação, vocês sabem que é a mesma coisa, tá? Não literalmente a mesma coisa, mas a mesma coisa do exemplo. Enfim, então beleza. Então eu peguei aqui, ó, eu fiz um investimento, certo? Como a gente acabou de ver, de R$3.272, certo? Esse foi o meu investimento. E agora, é o seguinte. Eu tenho 200, mais uma vez, né? Eu tenho 200 ações, certo? Eu investi 3.272 para conseguir comprar 200 ações. Agora, olha só o que interessante. Eu comprei essas ações no dia, vamos ver lá de novo, ó, no dia 16. E hoje, dia 16 de novembro, tá? E hoje, dia 15 de janeiro, certo? 2019, né? Essas ações não estão mais valendo aquele preço. Elas estão valendo, como a gente acaba de ver aqui, ó, né, no gráfico real, ó, R$17,76, R$17,77. E olha só que interessante, ó, agora caiu para 75, certo? E aí o que eu vou fazer? Eu comprei justamente com esse alvo aqui, eu comprei com a intenção de sair nesse preço. Então eu vou vender as minhas ações justamente nessa aula para vocês verem como é que basicamente funciona. Então eu tenho aqui, ó, essas 200 ações e eu vou colocar aqui a minha quantidade de ações que eu quero vender, certo? Que é as minhas 200. Coloco aqui a minha senha e vou vender mesmo a mercado. Agora olha só que interessante, eu vendi as minhas 200 ações, certo? Aqui no gráfico apareceu, ó, que eu estou vendido 200, certo? Estou tendo um prejuízozinho aqui de 0,06%. Só que essa operação que eu fiz aqui não é de day trade, ela não é classificada uma operação que a gente vai aprender no nosso curso, certo? Ela é uma operação de swing trade. Swing trade é quando a gente compra um celular em um dia e vende só no outro ou depois de 24 horas. Se você comprou o celular em um dia e vendeu depois de um dia, ou depois de uma semana, ou depois de um mês, ou depois de anos, ou depois de séculos, já é considerado swing trade. Se você comprou e vendeu o celular no mesmo dia, é considerado day trade. É justamente isso que a gente vai fazer, certo? Então essa operação aqui foi uma operação de swing trade, onde eu comprei 200 ações da Ambev, certo? Valendo R$16,36 e vendi essas 200 ações valendo R$17,77.
E aqui no meu gráfico, esse gráfico aqui, ele mostra a operação de day trade. Então vai parecer que eu estou vendido, mas eu não estou vendido, certo? Eu só finalizei a minha operação. Tanto que aqui, ó, no relatório de performance, a operação já está dando como finalizada. Como é que eu sei disso? Eu sei disso porque agora eu tenho a abertura e o fechamento. Se vocês voltarem aí no vídeo, vocês vão ver que essa aba aqui, fechamento, estava vazia e não tinha um tempo de operação. Então o tempo de operação aqui, ó, 1 mês, 29 dias e 20 horas, certo? Quantidade de ações que eu comprei, 200 foi uma compra e aqui está o meu lucro, certo? Que foi 282. Vamos botar isso lá no papel para a gente ver o que aconteceu, ó. Então eu fiz a compra de 200 ações da Ambev, valendo 16,36 cada, certo? E agora eu vendi essas 200 ações de Ambev, só que agora valendo 17,77 cada, certo? E quanto é que vale 200 ações, cada uma valendo 17? Vamos calcular, ó, 200 ações vezes 17,77, certo? Vai dar aí 3.554. Então o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho agora um capital, certo? Opa, por que não está em... Pronto, agora foi. Eu tenho agora um capital de R$ 3.554, certo? Só que isso aqui não é o meu lucro. Isso aqui é o meu lucro bruto, isso aqui não é o meu lucro líquido. Como é que eu vou descobrir o meu lucro líquido? Ou seja, quanto mesmo eu rentabilizei nessa operação? É simples. Eu vou pegar o capital que eu tenho agora e vou subtrair pelo capital que eu investi. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar esse capital que eu tenho agora, que é 3.554, menos o quanto eu investi, que foi 3.272. Ou seja, agora eu tenho R$ 282 de lucro, certo? Isso daqui, em porcentagem, é mais ou menos aí 10%, certo? 10% em ação é muita coisa, porque imagina, isso daqui, o meu lucro líquido, ele foi relativamente baixo, só quase R$300, porque eu investi um capital baixo. Ou seja, imagina você pegar, ou seja, isso daqui é 10% de R$3.000. Eu estou arredondando, tá bom? Isso aqui é 10% de R$3.000. O que isso significa? Que se eu investisse mais, ou seja, se eu colocasse, por exemplo, R$100 mil, R$1 milhão, R$10 milhões que seja, ou seja, 10% desse valor maior, obviamente vai ser maior. Então, as operações que são feitas em swing trade, principalmente em ações, certo? Elas são consideradas de baixo risco. Por isso o lucro é tão, assim, entre aspas, baixo, tá? E a gente vai operar no mini índice, né? Que é um produto do futuro, certo? É um produto futuro da B3. E aí como é que funciona o mini índice? Agora vamos passar pro mini índice. Aqui nas ações, a gente viu, certo? Que a gente vai comprar ações e vender elas. Lá no mini índice, o que a gente vai comprar e vender não é ação. Lá a gente chama de contrato, certo? Então como é que vai funcionar? A gente vai trabalhar com o contrato, como é que vai funcionar? É bem simples, certo? Eu vou colocar aqui como se fosse o celular, certo? Que é como se fosse a ação, que a gente acabou de aprender o que é uma ação, como é que compra uma ação barata e vende cara. Na verdade, a gente não aprendeu como comprar barato ainda, né? A gente só viu como é que faz para ganhar dinheiro. A gente ainda vai chegar nos módulos operacionais que eu vou ensinar vocês a fazerem análises no mercado para poder comprar essas ações baratas, certo? E comprar caro. Então, basicamente, é isso aqui, ó. É o celular, que é igual a ação, que é igual o contrato. Agora a gente vai aprender o que é contrato. É como se fosse o celular, certo? E agora a gente vai descobrir que o preço por contrato ele é fixo. E que na verdade, porque assim, ó, um celular ele tem um preço, certo? Vou colocar aqui, ó. O celular e a ação, ele tem um preço, né? Ele custa alguma coisa. Só que aqui no contrato não é literalmente um custo. Você vai precisar do dinheiro. Mas aqui é uma garantia, certo? Você não vai comprar o contrato. Você só precisa dar para a corretora uma garantia. No caso da Modal, certo? Essa garantia é de R$15. A gente viu isso lá na nossa aula 1, lá na nossa aula de corretora, certo? Onde a gente viu que o preço por contrato, o custo por contrato na Modal Mais é R$15. Ou seja, cada ação que eu comprar, ou como se fosse a cada celular que eu comprar, vai me custar R$15. Mas a gente sabe que na verdade não é um custo, é só uma garantia, certo? A gente não vai gastar literalmente esse dinheiro para ter um contrato. Então beleza,
Cada contrato a gente vai precisar de 15 reais. E aí lá no mini índice, desculpa aí pelo lag, no mini índice, esse preço aqui, certo? Aqui no celular e no contrato, ele é variado, certo? Deixa eu escrever aqui melhor. Esse preço, ó, por celular e para ação, certo? Ele é variado, certo? Porque o preço varia. Como assim, Pedro? Porque a gente viu, pessoal, que eu comprei 200 ações da Ambev valendo R$16,36, certo? E eu vendi por R$17,77. A ação em si, ela varia. Não é que o mini índice ele não vai variar, ele vai variar. Mas a ação em si, o custo pela ação, certo? O custo pela ação no contrato é fixo, certo? Deixa eu botar aqui, ó. É fixo de R$15, certo? É fixo de R$15. Já lá na ação, ele varia. A gente viu que, por exemplo, lá na minha operação que eu mostrei para vocês, eu comprei por R$16,36 e depois vendi a mesma ação, só que valendo preço diferente, valendo R$17,77. Aqui, lá no mini índice, a gente vai ver que o preço também vai variar. Só que o contrato em si, ele não varia, certo? O custo, certo? É fixo. E aí, como é que funciona? A variação lá é dada em pontos. Então, por exemplo, o mini índice, ele está valendo, o INGE 19, por exemplo, aqui, certo? Ele está valendo 19 mil pontos, por exemplo, certo? Ele está valendo 19 mil pontos. Aí o que vai acontecer? Antes de falar desse ponto, vamos ver aqui ainda no contrato. Cada contrato desse, pessoal, ele vai te dar 0,2 reais, certo? 20 centavos. Eu vou colocar aqui, ó, 20 centavos, certo? Por ponto, beleza? De lucro ou prejuízo, dependendo para onde o mercado for. Se você fez uma operação de compra e espera que o mini índice se valorize e ele se desvalorizar, você vai perder. Agora, se você faz uma operação de compra e ele se valoriza, você vai lucrar. Aí como é que funciona? Cada contrato vai te dar 20 centavos, certo? De lucro ou prejuízo. 20 centavos de lucro ou prejuízo por pontos, certo? Por pontos. Aí, digamos que eu fiz uma compra. Eu comprei, lembra? Ó, vou fazer o mesmo exemplo lá do celular. Eu comprei um celular valendo 19 mil pontos, certo? Aqui a gente não tem um valor em reais, a gente fala em pontos, certo? Então a gente comprou um celular valendo 19 mil pontos, certo? Eu comprei um celular, vou botar aqui, ó, uma compra de um celular, ou seja, de um contrato, certo? Valendo 19 mil pontos, certo? E aí, depois de um tempo, pessoal, por exemplo, depois, sei lá, de um mês, o índice, ele não está valendo mais 19 mil pontos. Ele está valendo, digamos, 20 mil pontos, certo? 20 mil pontos. Ou seja, eu tenho um contrato comprado do índice de quando ele estava valendo 19 mil pontos. E agora o índice está valendo 20 mil pontos, certo? Ou seja, isso daqui dá um resultado para a gente está ganhando um lucro de 1.000 pontos. Ou seja, a gente teve lucro de 1.000 pontos. Como é que a gente vai converter esse lucro de 1.000 pontos para reais? Ou seja, para dinheiro. A gente vai ver, ó. A gente não viu que cada contrato ele te dá 20 centavos de lucro ou prejuízo, aqui no caso foi lucro, né? Por pontos. Ou seja, é 20 centavos vezes 1.000. Então eu vou pegar aqui minha calculadorazinha, ó, e vou botar, ó, 1.000 pontos, que foi o meu número de lucro lá no mini índice, vezes 0,2, certo? E aí eu descubro que eu tive 200 reais de lucro, certo? Ou seja, isso daqui em reais, ou seja, 1.000 pontos aqui em reais, vai ser 200 reais. Meu lucro em dinheiro agora, né? Eu transformei em dinheiro. Agora, olha só que interessante. Digamos que eu não comprei um contrato. Digamos que eu comprei 2 contratos dessa vez, certo? Eu vou mudar o exemplo. Comprei 2 contratos. Então, o que aconteceu? Certo? Deixa eu excluir agora isso aqui. O que aconteceu? Eu comprei 2 contratos valendo 19 mil pontos. E agora,
o índice não está valendo mais 19 mil pontos, está valendo 20 mil pontos. Ou seja, eu continuo aqui no caso tendo um lucro de 1.000 pontos. Só que agora, olha só que interessante. Vamos converter esse lucro para reais. Agora eu tenho 1.000 pontos, certo? Vezes 0,2, que é a quantidade de lucro que eu vou ter por contrato, certo? Que vai dar 200. Só que eu não comprei um contrato, dessa vez eu comprei 2, ou seja, vezes 2. Ou seja, agora eu tive o dobro do lucro do exemplo 1. Eu tive R$400 de lucro. Ou seja, botando isso aqui em reais, eu tive aí um lucro de R$400. Então, é dessa forma que funciona o mini índice. Então, vai ficar mais fácil de vocês entenderem na prática nas próximas aulas. Próxima aula, a gente já vai entrar no conteúdo gráfico, certo? Então, a gente já vai começar a ver o que é o gráfico, a gente já vai começar a ver alguns sinais e a gente já vai começar a fazer algumas análises, pequenas análises nesse gráfico, certo? Do mini índice. Então, a gente viu aqui nessa aula como é que faz para ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Resumindo, a gente tem que comprar um produto barato e vender caro, né? Se a gente vê que esse produto vai se valorizar. Caso a gente veja que esse produto vá se desvalorizar, a gente faz essa operação de empréstimo, certo? Que é uma operação de venda, beleza? Ou seja, dá para ganhar com o mercado mesmo caindo. E a gente viu que a gente deu o exemplo aqui do celular, que é como se fosse uma ação, certo? E a gente exemplificou também no mini índice, a gente viu lá no mini índice que a gente não tem um preço fixo, né, pela ação, um preço variado. Toda vez o contrato ele vai precisar ali de garantia fixa de R$15, certo? E lá ele se movimenta em pontos. Um contrato vai te dar 20 centavos de lucro ou prejuízo por pontos, certo? Eu sugiro que vocês repitam essa aula, até porque é muita informação, não dá para pegar assim tudo de uma vez. Mas toda aula é bom vocês repetirem para sanar. Sempre a gente deixa algum conteúdo passando batido, beleza? Então espero vocês na próxima aula e fui.